todos. Agradeço demais o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Fui muito bem recebida ontem, gostei muito da professora Simone, foi um prazer ouvi-la, prazer ouvir o professor Emiliano. Saúdo todos os colegas, né, de longas caminhadas, que a gente também se encontrou num encontro cearense de professores de filosofia, colegas da graduação, colegas da luta. Então, muito obrigada por esse momento. Gente, a minha fala, talvez ela destoe um pouco do que vocês esperam filosoficamente, teoricamente, porque não tem essa pretensão hoje. Em outro momento a gente combina, e eu venho fazer uma exposição mais teórica, mas falei com o Dulce que hoje eu pretendia trazer mais um relato das experiências, do que a gente tem promovido em torno dessa diversidade de pensamento que pode se fazer na filosofia. Então, vou trabalhar um pouco mais com essa questão do filosofando em várias linguagens, trazendo as experiências e o que a gente tem promovendo aqui. Só antes, eu queria fazer uma ressalva, até porque a gente fala que não vai filosofar, mas também não tem como, né? Que desde que a Dulce me falou, o Cláudio também falou, vamos fazer um encontro sobre humanidade, diversidade e inclusão. E aí eu fiquei logo tensa com a palavra humanidade, né? Fiquei logo assim, meu Deus, não vai dar, como é que vai ser isso, né? Ontem perguntei, Cris, você vai falar sobre isso? E aí estou aqui com um colega também vai falar sobre decolonialidade, então não vou me aprofundar, mas já deixo a questão. O que é humanidade, né, gente? Que conceito é esse? E aí ouvindo o Emiliano, ele trazendo essa questão de que a palavra generaliza e universaliza. E dentre tantas outras coisas ele falou, e eu pensando, humanidade, que generalização é essa? Que signo ela corresponde, né? É um signo geralmente eurocentrado, que parte de uma humanidade branca, que se colocou para o mundo como uma possibilidade de reconhecimento da representação desse suposto ser que nós somos, né? Tanto é que quando os portugueses chegam ao Brasil, invadem o Brasil, eles olham para os habitantes daqui e não os reconhecem como seres humanos, né, na concepção europeia. Então já começa o nosso problema aí. O que é o ser humano? Talvez fosse mais necessário nós nos perguntarmos, como Nietzsche perguntou, Lacan perguntou, se não é mais interessante também procurar o que há de inumano no humano, para a gente conseguir pensar em outras possibilidades, em outros atravessamentos. Então a gente já começa por isso, né? Fica só a provocação, não vou ter como aprofundar isso aqui. Mas vamos para esses relatos, né? Que eu proponho hoje. Bom, como o professor apresentou, eu sou professora da rede básica de educação, mas a minha formação passou pela UES, e hoje em dia eu estou fazendo doutorado na UFC. Mas essa caminhada de professora me implica diretamente na questão de como ensinar. E aí vem aquela velha polêmica de se a gente ensina filosofia, se a gente ensina a filosofar. E aí na estrada a gente vai aprendendo que essas duas coisas se misturam e a gente faz mais aprender do que propriamente ensinar nesse percurso. E nessa necessidade constante de aprender e trocar, surgiram projetos que acrescentaram muito, desde o PIBID, que eu acredito que muitos aqui também fazem parte, né? Até essas experiências fazerem com que a gente fundasse um fórum de professores de filosofia da UES, né? Então a gente vem trabalhando desde 2017, Emiliano participou com a gente também da formação desse fórum. Então nós somos um grupo de professores que supervisiona os estágios dos alunos da graduação, supervisiona os estágios nas escolas. Só que a gente faz um trabalho de formação política, até para agregar o conjunto de professores de Fortaleza, região metropolitana. Então a gente conseguiu ter um grupo que tem uma certa liga, tem uma certa cola, inclusive um grupo de amizade, de apoio, de trocas, né? Então faço aqui menção aos colegas como a Alex, a professora Beth, a Roberta,
Paulo William e tantos outros, que a gente vem nesse trabalho desde 2017, politizando os professores em conjunto com eles, né, sobre essa relação do ensino. E esse trabalho está imbricado dentro da UES, mas a gente começou a perceber a necessidade de dialogar com os professores de outros cursos de filosofia. E por isso a gente tentou, já mesmo em 2018, organizar o primeiro encontro cearense de professores de filosofia. Na ocasião, a gente fez essa leitura que o encontro cearense, evidentemente, tem que atravessar todo o Ceará, né? Tem que ter todo mundo junto, em conjunto, e na ocasião a gente não conseguiu fazer isso, então a gente organizou um encontro metropolitano, mas foi um momento muito legal, teve a participação de mais de 200 professores de filosofia, então nós passamos a correr atrás de um encontro cearense, que o primeiro se realizou em 2019. E aí a gente conseguiu, com o apoio da Secretaria de Educação, trazer professores de todos os estados. Foi lá no Itaperi, acredito que alguns colegas que estão aqui puderam participar. Antes desse momento da pandemia, nós nos encontramos e conseguimos realizar um momento muito interessante, politicamente muito relevante, para que a nossa categoria de professores consiga se fortalecer nesse universo plural e diverso que é o Ceará, que não, evidentemente, não se resume às políticas e às formas de ensino que a gente faz em Fortaleza. E aí a gente começa a entender que essa diversidade demonstra uma filosofia que pode ter nuances muito distintas, práticas muito distintas, formas de filosofar muito distintas, que começaram a ser compartilhadas no encontro de 2019. E aí nós conseguimos trazer uma plenária final que foi também bastante peculiar no sentido de propositiva em relação a novas atividades da filosofia. E aí a gente começou a cavar mesmo um espaço de luta política, que inclusive garantiu em documentos oficiais, como talvez vocês já tenham ouvido, professor, com certeza, a BCLC, né, que é o documento referencial do Estado do Ceará, onde a gente traz conteúdos filosóficos bastante diversos e profundos. E isso, gente, é fruto de muita luta, porque vocês reconhecem o desmonte que está acontecendo com o projeto do novo ensino médio, e no Brasil todo a gente tem um cenário de muitos estados que não ofertam mais a disciplina de filosofia. Na verdade, o conceito de disciplina foi desconstruído no novo ensino médio. Agora a gente fala de itinerários formativos, de área de atuação, usa outros termos para falar dos conteúdos que vão, as competências e habilidades, né, que vão ser ministrados, e com isso muitos estados não estão mais oferecendo os conteúdos específicos, né, seja filosofia, sociologia, biologia, química. Mas aqui no Ceará não estamos no paraíso, evidentemente, mas a nossa luta é o que faz com que filosofia verse como uma... De novo, não é disciplina, né? Como uma área de conhecimento, como um conteúdo a ser ocupado no ensino médio. E aí nós temos que cavar um espaço de como isso pode acontecer ainda como uma prática de resistência. E eu acredito firmemente que isso só pode acontecer se a gente tiver um conjunto de ações que possa fazer enfrentamento a essas políticas de desmonte da educação. Então a gente precisa ter um fortalecimento muito grande, porque uma maioria só não faz verão, como a gente sabe. Isso gera desgaste para o professor de filosofia que quer dar sua aula de filosofia, da aula a qual ele teve a sua formação, e agora ele está diante do novo ensino médio, tendo que ofertar outros conteúdos que são importantes. A gente pode fazer um diálogo com outros conteúdos, mas e a filosofia, que é o nosso campo de atuação, onde fica? Então essa perspectiva de criar um grupo político capaz de articular ações estratégicas é fundamental. Então a gente levou isso para a Assembleia Legislativa,
e por isso que esse grupo de trabalho avançou em torno de na DCRC garantir a filosofia. E agora, em 2022, nós tivemos o segundo encontro cearense, estou até com a camisa aqui, né, que a gente teve o prazer também de sediar lá em Fortaleza, por uma questão de última hora, porque no evento de 2019, durante a plenária final, ficou acertado do evento acontecer na Universidade do Vale do Acaraú. Porém, vocês sabem que a pandemia lastimou as nossas universidades, né? Deixou, depois de tanto tempo esvaziada fisicamente, a UVA não tinha condições de ter um lugar físico mesmo que acolhesse os professores. Os auditórios estavam todos precarizados, muitos problemas estruturais, então a gente levou o evento para Fortaleza e o pessoal da UVA participou e a gente, com a Secretaria de Educação, tentou mobilizar o Estado todo para que todo mundo pudesse participar. Mas foi bastante difícil a gente conseguir articular, dada a falta de tempo, dada as condições materiais. E aí fizemos, inclusive, o evento na Assembleia Legislativa, porque a própria UES também está precarizada, né? Não tem auditório, o auditório central também está com problemas estruturais. E é um evento que tem cerca de 600 a 700 participantes. É um evento grande, mas que precisa de estrutura, né? Então, nós realizamos o evento. E um encaminhamento final, que eu estou aqui para compartilhar com vocês, especialmente, foi a criação de uma associação de professores de filosofia. Minto, não é uma associação de professores de filosofia ainda, até porque a gente precisa de uma discussão filosófica profunda para saber sobre o que é essa associação. Se é uma associação de fato de professores, de profissionais, de filósofos, o que é? Então vocês vejam a demanda que uma discussão dessa gera. A gente tem feito estudos, né? Gabriel está com a gente, e na verdade toda a comunidade precisa estar com a gente. A gente precisa fazer uma força-tarefa de estudos em torno do que é um estatuto, da condição do que é uma associação. Dulce também vem somando, Emiliano também. Uma série de pessoas estão em conexão com outras associações para a gente entender como é que pode ser feito esse processo de uma forma orgânica. Porque não adianta eu, a Dulce e mais 3 professores vamos criar uma associação, aí vira a associação da gente só, né? Isso não é do nosso interesse, a gente quer uma associação que os professores consigam em conjunto representar essa diversidade que é realmente o Ceará, com demandas muito distintas, diante de enfrentamentos tanto no ensino médio quanto no ensino superior, porque a gente deve admitir que a reforma do ensino médio gera uma demanda nova para o ensino superior, da formação dos professores, porque o ensino de filosofia ele também vai além das barreiras da universidade para a formação do professor, mas também para a formação de filósofos, que é uma outra questão que eu já vou entrar aqui. Então, o convite primoroso que eu faço é que a gente se engaje nessa criação de uma associação. Entretanto, como é uma discussão árdua, que merece um grupo de estudo para desenvolvimento das ideias, conversando com os colegas esses dias, e outra associação é muito burocrática também, né? Precisa de estatuto, tudo isso. A gente vem pensando em montar também uma rede de professores de filosofia que consiga pensar nos estatutos que vão determinar como aconteça a criação da associação. Então, isso tem que ser feito com muitas possibilidades. Se a gente for lembrar, tem professores de filosofia que não são formados em filosofia. Como é que a gente vai lidar com essa situação, né? De que maneira isso pode ser articulado? A gente for lembrar, tem uma série de profissionais em torno da filosofia que não são necessariamente professores também, certo? Tem muita gente aí, bacharel, tem outras pessoas fazendo atividades diversas com a filosofia. E aí, esse pessoal vai entrar numa associação? Então, a gente tem um caminho longo a pensar
como é que forma isso, e a gente precisa do envolvimento de todos esses setores, de todas as pessoas que possam acrescentar nesse debate, nesse processo. É uma longa estrada, um caminho que a gente precisa realmente se fortalecer se a gente quer continuar existindo. A nossa sobrevivência enquanto profissionais depende disso. Porque acredito que a filosofia em si é evidente que não vai acabar, a gente vai continuar pensando, a gente vai continuar produzindo filosoficamente, mas como vamos dar aula na educação básica enquanto filósofas ou professores de filosofia, se quiserem, se não existir mais essa demanda? Então não é só uma questão de reserva de mercado, muito pelo contrário, é para a gente garantir uma sociedade mais justa, igualitária, capaz de pensar, emancipada, e tudo isso que a gente busca com o ensino de filosofia. Então, o engajamento é a única forma da gente persistir nessa luta, é politizando mesmo a questão, certo? Não tem campo neutro, eu venho falando isso há muito tempo, não tem campo neutro dentro do ensino da filosofia. Quando a gente escolhe os conteúdos que nós vamos ministrar, quando a gente faz o nosso plano de ensino, nosso plano de aula, estamos fazendo escolhas políticas, certo? Isso aí já é inclusive uma discussão que a gente vem fazendo há muito tempo. Então a gente não tem como se calar diante das transformações que a educação vem vivendo. É função do filósofo também pensar sobre isso. Então essa rede de professores vem se formando. Reitero o convite para que todo mundo se engaje, participe, seja entrando nos grupos de WhatsApp, participando das reuniões, porque é uma discussão longa ainda que a gente tem que enfrentar. E aí, gente, muitas demandas vão aparecendo nesse caminho, certo? Principalmente porque novas abordagens, novas metodologias, a questão da própria acessibilidade, da inclusão, como a gente vem falando aqui, vão se apresentando nesse cenário. E não tem como a gente construir uma filosofia diversa e acessível se a gente não pensa nas condições que ela vai se apresentar para os alunos. Não só para os alunos, mas para nós mesmos, né? A gente está aqui com uma estrutura física que permite vocês chegarem e a gente está aqui debatendo. E depois que a gente passou por esse processo pandêmico, que a gente foi invadido por esse mundo virtual, atual, e tudo foi se mesclando, se confundindo, nós passamos a criar novas possibilidades de filosofar e de pensar e de distribuir conhecimento. E isso trouxe para mim, particularmente junto com os grupos que eu vou trabalhando, outras possibilidades, e surgiu, ao meu ver e ao ver de outros pesquisadores, um campo de atuação para a filosofia que não se trata exatamente de ensino de filosofia, e é isso que eu quero problematizar aqui relativamente rápido. Eu passei a ocupar alguns espaços nas redes sociais com conteúdo filosófico, tanto no Instagram, quanto em podcast, quanto no YouTube. Eu passei a produzir conteúdos filosóficos para mídias sociais e para as redes sociais. E aí a gente vai percebendo que não necessariamente a gente está ocupando um espaço de ensino, porque a abordagem de ensino, ela se dá de uma metodologia específica, consistente, na sala de aula, aonde você faz um trabalho permanente com um determinado público, né? Então a escola, ela continua sendo o lugar aonde os direitos de aprendizagem, os direitos também de ensino, precisam ser garantidos num determinado formato, que a gente tem que lutar para que ele permaneça. Porém, eu e uma série de colegas percebemos que há uma demanda do grande público, do senso comum, de pessoas de outras áreas, da sociedade em geral, de entender a filosofia como parte do cotidiano delas, certo? Então, para além da questão de ensino, a filosofia, como um dia foi longe desse compromisso de ensino, ela também pode estar continuando a persistir na nossa sociedade. O que eu estou querendo dizer com isso?
que produzir conteúdo para rede social é totalmente diferente de você dar aula. Eu não tenho a menor pretensão de avaliar ninguém que está frequentando meu Instagram. Eu não tenho a menor pretensão de avaliar alguém que está ouvindo o podcast que a gente tem feito. Porém, isso tudo é um conteúdo. Ele gera ali um engajamento, ele gera problematizações filosóficas, ele apresenta ao grande público. Estava contando para a professora Simone, né? E algumas pessoas que seguem meu perfil no Instagram. Tem 10 mil seguidores que estão ali vendo todos os dias a produção do pensamento das mulheres. Mulheres que não eram reconhecidas e que agora, pelo menos, abriu-se ali uma janelinha onde a pessoa ouviu falar da Hildegard von Bingen, né? Ouviu falar da Cristã de Pizan, que nunca tinha ouvido falar, e a pessoa vai atrás daquele conteúdo. Então, é uma forma acessível, diversa, de você estar compartilhando o interesse pela filosofia. E politizando questões, né? Trazendo reflexões que não chegavam para essas pessoas. E também gerando uma demanda, né? Porque, inclusive, nós, o grupo que produz tanto conteúdo para o Instagram quanto para o podcast, a gente passou a vincular isso aos projetos da universidade e passamos a receber estagiários, né? Para produzir conteúdo para mídias sociais. Então, a gente começou a produzir esse conteúdo com os estagiários, que passaram já por essas experiências ao longo dos últimos semestres, e, inclusive, já tivemos a felicidade de efetivar alguns estagiários como trabalhadores, agora produtores de conteúdo, né? Então, temos o exemplo do menino Matheus, que deve estar aí assistindo, beijo Matheus, que agora ele produz o podcast com a gente, né? Faz todo o trabalho de edição, divulgação, pesquisa, produção de pauta e divulgação do podcast, o que gera engajamento. Ontem nós, inclusive, recebemos alguns dados do podcast, que é o Perdidos na Paralaxe, eu acabei nem falando aqui, né? Se eu não falar, o pessoal do podcast me mata, porque tem que divulgar, né, para vocês ouvirem. A gente, nesse último ano, ontem o Spotify divulgou alguns números, e se eu falar errado, alguém vai me mandar mensagem aqui, mas eu acredito que nesse ano nós tivemos cerca de 21 mil audições. Então, 21 mil ouvintes, desculpa, audições são mais de 200 mil. Então, assim, isso é um trabalho de divulgação filosófica para além do ensino de filosofia, porque não tem uma metodologia, uma consistência do que a gente está fazendo em sala de aula. Porém, é uma possibilidade de filosofar em outras linguagens, de levar a filosofia e o pensamento filosófico. No podcast a gente faz isso muito alinhado com a cultura pop, né? E a cultura pop traz muitos elementos da filosofia. Ontem a gente também conversava sobre, por exemplo, como os mangás, os animes trazem muitos elementos da cultura chinesa, filosófica, e que não é reconhecido dentro da tradição eurocentrada, né, ocidental. E aí a gente faz esse link com a produção de conhecimento da academia, tentando exatamente desencastelar a filosofia desse perfil acadêmico que muitas vezes deixa, inclusive os alunos da própria filosofia, da própria graduação, né, entram em sala de aula, começam a ouvir. A gente vai, né, ao longo da graduação se habituando à linguagem filosófica, mas a princípio ela é muito assustadora. Então a gente tenta flexibilizar isso, mas sem perder, evidentemente, a profundidade. E esse é um exercício muito difícil. Não que eu consiga ele perfeitamente, ou que os alunos vão conseguir. Mas veja, quando a gente estava na experiência do PIBID, uma coisa que era muito recorrente era falar com os alunos sobre a necessidade da gente adequar a linguagem ao público. Isso não quer dizer que a gente vai falar fácil. Não existe filosofia fácil. Não tem como deixar um conteúdo mais fácil. Tem como deixar ele mais acessível, trazendo uma abordagem diferenciada. E isso demanda muito estudo. Era uma coisa que a gente recorrentemente falava no PIBID.
Quanto mais você estudar, quanto mais domínio do tema você tiver, mais capacidade de elaborar formas diferentes de falar sobre esse conteúdo você vai ter. E deixar isso possível para um aluno do fundamental, para um aluno do ensino médio, para o público em geral e não só o público acadêmico. Porque não é fácil falar para nós mesmos, também não é fácil, mas é mais fácil do que para falar para o grande público. Então eu acho esse exercício cotidiano da gente levar filosofia de uma forma diversa para além das barreiras acadêmicas e para além agora do próprio ensino de filosofia, mas dialogando com outras áreas de conhecimento, com outras formas de produzir conteúdo, é o nosso novo desafio na filosofia. E a gente não pode desconsiderar, a gente abre um novo campo de atuação para os nossos estudantes, para os trabalhadores da filosofia, para quem trabalha com filosofia, para o filósofo, para a filósofa. Gente, a gente tem um longo caminho a percorrer. O perfil no Instagram filósofa, ponto de interrogação, filósofa, quem é a filósofa? Se a gente botar filósofa no Google, o Google não acha. Ele mostra Sócrates. Ele não reconhece a palavra feminina filósofa. Ele corrige por filósofo. Porque a filósofa ainda é um conceito ainda que não está sedimentado, né? Então a gente tem um longo caminho muito diverso a percorrer. Estou dando esse exemplo porque ele é bem banal, né? Então essas experiências diversas, e eu nem falei tanto do YouTube, porque é um canal que a gente fez, inclusive conseguiu passar ele numa lei estadual, que é o Mecenato Cearense, que recebe recursos de audiovisual para produção. A gente está trabalhando nessa fase de pré-produção e de arrecadação de recursos, porque tudo isso tem que ser pago, né? A produção de vídeo, de audiovisual envolve um custo enorme e gera renda, gera trabalho, gera produção. E a gente teve a felicidade do que a gente já produziu esse ano ser reprisado dentro da TV Cultura, dentro da programação da TV Cultura, dentro dos programas educativos para o Brasil inteiro. Então isso leva a filosofia para uma outra possibilidade quando você está na mídia, e isso leva a reflexão para pessoas que estão aí querendo pensar sobre a vida, sobre o mundo, sobre tudo. Então nós temos muitas áreas de atuação, tanto para fortalecer o ensino de filosofia, quanto para diversificar isso em outras possibilidades na sociedade como um todo. Então, convido todo mundo a se engajar nessa luta com a gente. É uma luta nossa, é uma necessidade de construção de novas possibilidades dentro do campo de atuação filosófico, pensar as novas mídias, pensar como a filosofia pode atuar nisso, mas isso só pode acontecer com o nosso engajamento. A rede de filósofos cearenses, ou sei lá como é que a gente vai chamar isso, a associação de trabalhadores de filosofia, de filósofos, de professores, não sei como é que vai ser, só pode ser construída entre nós e por nós mesmos. Não faz nenhum sentido nós criarmos uma representação que crie isso por alguém. Tem que ter o nosso engajamento. Então eu convido todo mundo, estudantes também, a se engajar nessa luta. Muito obrigada. Muito bem, nós queremos agradecer a Débora, né? E já inserir logo o professor Tiago Florencio, que é da luta aqui com